Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa, que aceitou nosso convite, porque a gente já recebeu aqui o deputado federal, ex-deputado federal Henrique Júnior, e convidamos o prefeito Rafael Brito. O convite está, inclusive, reforçado agora para ele participar aqui com a gente dessa conversa, porque Timon é um município muito caro para o sistema de comunicação, importantíssimo. Tem uma audiência, a TV O Dia tem uma audiência substancial do município de Timon, então Timon faz parte do nosso dia a dia também. E o ex-prefeito Luciano Leitoa aceitou o nosso convite para a gente falar de eleição no Maranhão, falar de Timon. Prefeito, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Douglas, o convite, de poder estar aqui. Eu acho que a TV O Dia, tenho certeza, tem um papel fundamental, importante. São muitos telespectadores da nossa cidade que acompanham a televisão, até pelo tempo que a televisão e o sistema O Dia existe. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui. Prefeito, vamos começar falando do cenário, antes de a gente falar de Timon, vamos começar a falar do cenário eleitoral do Maranhão. Qual é a avaliação que o senhor faz? Tem saído, inclusive, várias pesquisas eleitorais para a associação estadual, aí, principalmente governador e senador. Como é que o senhor avalia essa eleição? Ela é uma eleição diferente? O senhor classifica como uma eleição bem particular? Eu acho que sim, Douglas, porque se a gente for olhar a eleição passada, o atual governador Carlos Brandão só não teve segundo turno por causa de 1,29%. Se você for olhar as maiores cidades, o Brandão não ganhou na soma dos outros votos. Se pegar Timon, a soma dos votos do Everton, do Laésio Bonfim, ultrapassava a votação que o Brandão pegou. Caxias, do mesmo jeito. Só que existe um fato novo nessas novas eleições, que é justamente a possível, e na minha avaliação, que vai acontecer, candidatura do atual prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que não disse até agora que é candidato a governador e mesmo assim, já há mais de um ano, pontua à frente das pesquisas. O Braide, para quem não conhece, eu fui inclusive deputado estadual com ele. O Braide, que é o prefeito de São Luís, nos primeiros partidos que ele se filiou, que ele foi candidato, inclusive perdeu na época, foi o PSB, que eu presidia, Douglas, inclusive, praticamente na época. Mas eu diria assim, que a grande vantagem do Braide é a administração que ele está fazendo em São Luís. Ele foi reeleito contra o governo do estado, contra o governo federal. Ele só tinha na capital, dos 31 vereadores, acho que ele tinha 2 ou 3 vereadores que o apoiavam. E ele conseguiu ser reeleito com 70%. Está fazendo uma revolução na cidade de São Luís e ele hoje tem sido o grande medo por parte do atual governo do estado, liderado pelo governador Carlos Brandão, que vai inclusive lançar o seu sobrinho para sucedê-lo na candidatura do ano que vem. O Braide, na minha avaliação, quando o povo quer, não tem jeito. Eu me lembro que nós temos exemplos no Brasil, aqui mesmo, no Piauí. Eu me recordo quando o Mão Santa saiu de Parnaíba, todo mundo ficava naquele... De repente, Mão Santa se tornou governador. Acho que pouquíssimos prefeitos, 3, 4, 5 prefeitos dos 224 municípios do Piauí. Douglas, quando o povo quer, não adianta. Se a população tendenciar e escolher que o Braide pode ser o próximo governador do estado do Maranhão, pelo trabalho que ele vem fazendo em São Luís, e outra coisa, o Braide tem 48 anos, é jovem, está fazendo uma administração em São Luís hoje. Quem foi há 5 anos atrás em São Luís, há 6 anos atrás e hoje, é uma cidade totalmente diferente. Então, administrativamente, na minha avaliação, o Braide, se porventura for candidato, que eu acho que será, e o Maranhão o colocar como governador do Maranhão, eu tenho certeza que esse estado tão rico, que tanta gente fala, haverá de ter também, a partir de um jovem, na idade que ele tem, na experiência que ele está tendo como prefeito de São Luís, uma grande oportunidade de desenvolver mais ainda. E no seu caso específico, como é que está hoje essa correlação de força em Timon, os grupos políticos, o seu apoia quem? Como é que está essa divisão lá em Timon? Eu acho, inclusive, engraçado, Douglas, eu tenho algumas pessoas hoje ligadas ao governo, têm dito, aceita que o Luciano estava sumido, ele só agora apareceu. Quando, na verdade, eles estão incomodados com algumas coisas que eu tenho apontado. Você tem ideia hoje, o atual prefeito, Rafael Brito, dos 21 vereadores, ele tem 20. Tem um que saiu, tem uns 2 meses, saiu não tinha se declarado parte, que é o vereador Kaique, mas tem feito seu papel de vereador e de oposição. Douglas, a cidade de Timon, está vivendo uma coisa que nunca viveu. Para você ter ideia, o atual prefeito já vai chegando a quase 400 milhões de contratos sem licitação. 400 milhões? 400 milhões. Para você ter ideia, por exemplo, o atual prefeito, e eu quero só fazer uma ressalva antes, quando eu faço algumas colocações, as pessoas dizem assim, eita, que o Luciano agora está atacando, que o Luciano agora está expondo as coisas, que o Luciano não falava antes. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou cidadão da cidade de Timon.
O Rafael, que é o atual prefeito, ele está muito na estratégia de calar todo mundo, de calar vereador, de calar entidade, de calar associação, de calar qualquer tipo de instrumento que possa vir a revelar algumas coisas do governo. Por exemplo, eu passei, Douglas, 8 anos na prefeitura. Durante os 8 anos que eu passei, depois a Dinaí passou mais 4 anos, que foi apoiada pela gente, pelo nosso grupo, e se tornou também prefeita. Durante todos os 8 anos que eu fiquei, os 12 e os 4 anos que a Dinaí ficou, vamos colocar aqui 12 anos, a cidade mudou muito, principalmente na área da educação. Mas nós nunca, pegando aqui uma média, Douglas, nunca chegamos a comprar 1 milhão de livros por ano. 1 milhão de livros, entenda. Durante os 12 anos, não é que eu seja contra livros, porque o MEC tem livros que fornece a preços melhores. Pois o atual prefeito, Rafael Brito, em 3 meses de governo, ouça bem, comprou 13 milhões de livros sem licitação. Aí quer que a gente fique calado. Douglas, foi muito trabalho para poder colocar a educação de Timon como referência no Brasil. Eu me lembro quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos escola de taipo. Chamei a Dinaí para ser a secretária de educação. Colocamos a educação para evoluir. Eu me lembro até que tem até uma passagem que eu disse assim uma vez para a Dinaí, nós vamos colocar ar-condicionado nas escolas. Ela disse assim, eita, mas nós vamos fazer para pagar energia. Eu digo, não se preocupe que vai dar certo. E nós climatizamos as escolas do município. E fizemos com que Timon pudesse chegar hoje a ser uma referência da educação no Maranhão como no Nordeste. Esse é um contrato. 13 milhões de reais em livro em 3 meses sem licitação. Douglas. Só para quem está acompanhando entender, nos 8 anos que o senhor foi prefeito, os 4 anos que a ex-prefeita Dinaí comandou a cidade, não houve um ano que os dois, o senhor e ela, tenham comprado mais de 1 milhão de livros por ano. Não houve. E houve, pelo fato de não ter comprado mais de 1 milhão de livros, houve problema de livros no município? Não houve problemas tão tal que Timon ficou sendo, no IDEB, referência pela forma que foi adotado. Nós temos eu me lembro, Flávio Dino era governador e uma vez me ligou perguntando se eu não queria que a Fundação Lerman pudesse acompanhar Timon. E nós aceitamos. E a Fundação Lerman, que é justamente a que acompanha ali Sobral, no Ceará, essa questão da educação, que é referência no Brasil como um todo. E nunca tivemos problema. O Douglas, é muito estranho. E não foi só isso. Até hoje, na cidade de Timon, tem alunos prejudicados no ano letivo porque o prefeito começou a reformar escolas que, inclusive, já estavam reformadas num contrato emergencial, sem licitação, de 12 milhões de reais. Quer dizer, para reformar unidades escolares, em pleno ano letivo. Começou o ano, ele mal tinha assumido. Ele assumiu, já foi reformando escolas. E escolas que estavam reformadas já. Algumas já estavam reformadas e não precisava. Naquele momento, podia muito bem ter esperado para não prejudicar os alunos naquele sentido. E agora, Douglas, é uma coisa mais grave ainda. O atual prefeito está trazendo uma empresa para gerir parte dos recursos da educação. E olha só o valor do contrato, 120 milhões de reais. Para gerir parte da educação. Parte da educação. Só que para isso tem algumas coisas colocadas em plano. Por exemplo, Timon, existe eleição para diretor de escola. Pois o prefeito colocou mandou para a Câmara, em caráter de urgência, uma lei para acabar com a eleição de diretor nas escolas. Nós mostramos, inclusive, aqui, recebemos alguns vídeos, nós mostramos aqui as manifestações de servidores, funcionários, da população na Câmara de Timon, Câmara Municipal, durante a votação para acabar com a eleição direta para diretor de escola. Né? E, como o senhor pontuou agora, o interessante de tudo, quer dizer, além de acabar com a eleição direta, é um projeto que foi em regime de urgência, em caráter de urgência para a Câmara Municipal. Quer dizer, qual a sua avaliação? Como é que o senhor define essa... Douglas, isso aqui me preocupa e eu vou continuar fazendo, independentemente de candidatura, mas muito mais pelo compromisso e o respeito que eu tenho com a cidade que eu moro, da qual eu já fui deputado federal, fui deputado estadual, fui 2 mandatos prefeito por essa cidade. Eu não posso me calar. O que aconteceu nessa questão dos diretores? A informação que eu tenho é que a empresa, que está sendo contratada por 120 milhões de reais para gerir parte dos recursos da educação, tem que indicar praticamente os diretores. Para quê? Para poder ter um controle pedagógico e financeiro da escola, Douglas. E eu não vejo, inclusive, o sindicato dos professores tem que estar muito atento nisso, porque isso compromete a educação também da cidade. Outra coisa, para você ter ideia, dentro da questão da educação, eu até coloquei isso ontem na minha rede social, porque a gente acaba tendo, às vezes, muito mais as redes sociais da gente para poder fazer algumas colocações. E olhe que fica um monte de gente contratado por parte da prefeitura mesmo, para poder ficar me atacando nas redes sociais, mas todos eles já são conhecidos. Eu nem me importo com isso, não. Agora,
uma coisa é grave, Douglas, você que está me assistindo agora. Douglas, agora, em junho, o prefeito fez um outro contrato sem licitação, no valor de 13 milhões e 200 mil para merenda escolar por 6 meses. Mas o mais grave não é isso. Tudo bem, vai comprar, vai ter picanha para as crianças na escola, vai ter tudo de bom. Era uma coisa. Por que eu estou colocando isso? Na gestão passada, a informação que eu peguei, na gestão da ex-prefeita Dinaí, a média de gasto com merenda era de 900 mil por mês. Quer dizer, vamos lá arredondar, 1 milhão. 1 milhão. 6 meses seriam 6 milhões. Sabe quanto é que está agora nesse contrato sem licitação que o prefeito fez? 2 milhões e 200 mil. Eu vou repetir. Aí. Passou de 900 mil por mês para 2 milhões e 200 mil. Quase 200%. Com um detalhe, tem escolas que estão dando quiçuque com bolacha. Tem escolas que está sendo apenas praticamente o cuscuz com ovo. Ou seja, aumentou-se o valor. E Douglas, o que o Rafael está fazendo, e eu estou alertando para isso aqui, os indícios de superfaturamento é muito grande. E estou falando aqui não é como quem perdeu. Ah, Paulo, você não está falando que o grupo dele perdeu a eleição, não é isso. Quer dizer que nós vamos ter que aceitar calado todos esses desmandos que estão sendo feitos. São quase 400 milhões de contratos sem licitação. Isso vai fazer falta, sabe para quem, Douglas? Para a população. Você vai hoje, a cidade está escura, a cidade está limpando só as principais avenidas. Infelizmente, a cidade de Timon está caindo na sua qualidade. Existe uma propaganda muito enganosa por parte do governo, e isso a população está vendo. E ainda mais, outra coisa, Douglas, só para poder complementar aqui, o atual prefeito Rafael Brito anda se escondendo. Você não vê mais ele em televisão. Eu conheço o Rafael, ele é um homem medroso. Ele sempre foi. Eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista aqui, antes mesmo do período ainda eleitoral, eu disse assim, olha, o Rafael não vem, nem o Rafael, nem o Schneider, nem a Socorro, não veio nenhum. Não veio nenhum. Porque não é que seja uma estratégia dele, é porque se ele for chamado para um programa e for indagado sobre esses contratos, ele não vai ter o que dizer. Então, para ele é melhor se esconder. E eu não vou deixar de falar isso, porque eu acho que eu tenho responsabilidade também com a cidade. Enquanto tem lá, dos 21 vereadores, tem um que começou a falar, o restante está tudo calado, porque senão, Douglas, daqui a pouco ninguém vai precisar mais fazer qualquer tipo de coisa em Timon. Por exemplo, política, reclamar de alguma coisa, porque a ideia do prefeito é calar todo mundo. Ele não cala a mim. Eu não estou à venda, né? Nunca tive, não sou de me render, nunca fui. As pessoas me conhecem na cidade há muitos anos. O que mais me incomoda é que eles não têm o que falar do Luciano. Eles vão tentar dizer, mas o Luciano está sumido. Que o Luciano é isso e aquilo. Mas eles não falam mal de mim enquanto prefeito. Você pega a cidade de Timon antes e pega a cidade de Timon depois. Você sabe que a cidade de Timon, depois que eu entrei, você como a população, nós impomos respeito na cidade. Timon não passou a ser mais chacota. As pessoas passaram a vir morar na cidade. Aqui, se você for elencar o que nós fizemos quando eu era prefeito, o ginásio, o parque ambiental, a escola militar, a Avenida Teresina, a Avenida Perimetral, a Avenida Piauí, foram muitas obras que colocaram para a cidade uma cidade de respeito. E eu nunca admiti molecagem quando eu era prefeito, e nem quando eu fiz política. As pessoas tentar falar da minha vida pessoal. Toda vez que eu faço uma cobrança, que isso é cobrança administrativa, eles não respondem o que eu coloco. Agora, prefeito, nesse caso dos livros me chamou muita atenção. 13 milhões de livros. Onde estão esses livros? Quantidade de livro... O pior é que nem chegaram esses livros em todas as escolas, Douglas. Agora mesmo tem a questão de um fardamento. Até hoje tem crianças que não receberam a farda. E eu tenho um compromisso moral com a questão da educação. Eu acho que, independente de avenida, de ruas, de obras grandes na cidade, o mais importante é o conhecimento, a educação. E isso aqui me preocupa. Onde é que hoje tem mais recurso? Em qualquer município, é na educação. No momento que a gente vê essa apropriação de uma forma totalmente indevida de recursos justamente para atender as crianças, isso é um crime. 13 milhões e 200 mil de merenda escolar por 6 meses. Na gestão anterior, a média mensal era de 900 mil. O atual prefeito está gastando 2 milhões e 200 mil com merenda. Era para ter picanha nas escolas, com esse valor. Mas não está tendo, a escola está tendo que suco com bolacha. Prefeito, o senhor que é da oposição, as outras forças de oposição, o ex-deputado federal Henrique Júnior esteve aqui também, fez várias denúncias. Já acionaram a Justiça, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para verificar esses contratos? Já foi assinado nessa parte dos livros. Foi feita denúncia no Tribunal de Contas, na Controladoria Geral da União, no Ministério Público, apesar de ser um recurso federal, local também foi colocado. As denúncias estão sendo feitas, Douglas.
As denúncias. Só que o Rafael, assim, ele acha que ele está acima da lei. Pra você ter ideia, quase todas as recomendações que eu tenho visto que o Ministério Público de Timon tem feito para o prefeito, ele tem desconsiderado. Tem desconsiderado. E às vezes isso é preocupante, porque na cabeça dele, eu sou aliado do governador, eu posso tudo. Não é bem assim. Uma hora as coisas chegam. E agora, ainda mais com tudo isso, ele inventou agora de botar a mulher como candidata. Candidata a deputada... A deputada federal. Só que é uma outra coisa, Douglas, para você ver como é que é a questão do poder, de achar que pode tudo. A mulher dele não fala em lugar nenhum. Você podia convidá-la para dar uma entrevista aqui. Porque acho que quem quer colocar seu nome à disposição de uma cidade tem que se apresentar, as pessoas têm que saber o que aquela pessoa pensa, né? O que ela faz, no sentido mais ou menos dos projetos, das coisas que são importantes, porque inclusive o ex-deputado Henrique Júnior, inclusive entrou com uma ação que eu vi no Instagram recentemente, de que estão usando a máquina pública para fazer campanha. Ele denunciou aqui, fez a denúncia. Então assim, você já quer colocar a mulher dele, a esposa dele, com todo o respeito que eu tenho à pessoa, até porque eu gosto muito dos pais dela. Para mim são dois cidadãos, né, que é o seu Chico Bezerra e Dona Vânia, são dois médicos respeitados na cidade, que eu tenho e vou continuar tendo respeito. Agora, entrou para a política, nós estamos falando da pessoa que vai ser a política. Não dá entrevista em lugar nenhum, ele quer esconder ela para poder conseguir ter um mandato. E vai, se a gente permitir, quebrar a prefeitura de Timon. Vai quebrar do jeito que está sendo feito, porque a informação que a gente tem é que tem um bocado de gente hoje de outras cidades na prefeitura. São acordos feitos em outros municípios, inclusive, Douglas, há uma outra questão. A Socorro Joaquim, que foi determinante para a eleição do Rafael, havia um compromisso de apoiar ela para deputado estadual. Eu ia perguntar, ele lançou, deve lançar a esposa como candidata a deputada federal, e no caso da Assembleia Legislativa, pelo que eu tenho ouvido, ele tinha um acordo com a vice-prefeita de Socorro Joaquim para apoiá-la na candidatura a deputada estadual. Eu conheço o Rafael, rapaz, olha só como é que ele faz. Ele tinha um acordo com ela. Aí ele bota primeiro o filho dela para ser o líder do governo. Que hoje o líder do governo é o filho da Socorro, o vereador Ulisses. Para defender o governo, que não defende o nome da mãe dele dentro do governo. Como é que tem 20 vereadores da base do atual prefeito e não tem 3 que declararam apoio para a vice-prefeita Socorro Joaquim para deputada estadual? Me explica como é que fecha essa conta. O Rafael tem compromisso com muita gente nessa campanha que ele fez em Timon. Então, por exemplo, a deputada estadual, não é só com a vice-prefeita Socorro Joaquim que ele tem compromisso? Eu acho que o último compromisso é com a Socorro, pelo que eu estou vendo. É com a Socorro Joaquim, é o último compromisso que ele tem. Porque, como eu estou dizendo, são 20 vereadores da base, pense comigo. Ele, Rafael, foi eleito com apoio decisivo da Socorro, com o compromisso de apoiar a Socorro para deputado estadual. Dos 20 vereadores, não tem 3 apoiando a Socorro. E o que é que se fala de apoio? Ele vai apoiar quem, então, para estadual? Aí agora, tem o Coronel Schneider, que vai ser candidato a estadual também, que não fazia parte do acordo. E Douglas, eu conheço o Rafael. O Rafael, quando quis ser candidato, ele andava atrás do Chico Leitor. Tichico, eu tenho que ser o candidato. Forçou para ser o candidato naquele tempo. Então, assim, o Rafael é aquele cara que ele bota os interesses dele primeiro à frente de qualquer coisa. E aqui eu coloco uma coisa, Douglas, do cunho pessoal que vai para o cunho político. Ora, se o Rafael teve coragem de fazer o que fez com o Chico Leitor, que pagou os estudos dele, ajudou a fazer tudo, imagine com a Socorro, que ele só teve apoio agora, no último, para poder ser. Na cabeça do Rafael com isso, o que ele está pensando? Se a Socorro não tiver mandato, ela está enfraquecida lá na frente. Ele quer isolar, ele quer aniquilar a Socorro agora. Porque ele sabe que se ela tiver mandato, lá na frente pode ser um problema para ele. Essa é a questão. Agora, nós falamos aqui da educação, vários pontos relacionados à educação. Eu queria que o senhor agora fizesse uma avaliação da administração. O senhor, como ex-prefeito, tem essa expertise para fazer essa avaliação geral. No geral, assim, bem, passando, digamos, por cima de várias áreas. Como é que o senhor tem... Porque, por exemplo, se a gente considerar o debate que ele participou aqui, o Dia TV, foram feitas muitas promessas, eu lembro muito bem, resolver a questão do transporte, resolver a questão... Uma série de coisas. O senhor, inclusive, esteve aqui no Sistema Dia de Comunicação também, acompanhou o debate. Baseado no que ele colocou lá, baseado no que existe até agora, encaminhado, está cumprindo as promessas? Eu queria aqui aproveitar e pontuar uma coisa. Por exemplo, a questão do transporte público coletivo é muito importante para a cidade. Inclusive, quando eu era o prefeito, tinha um transporte. Quando veio a pandemia, que já foi na gestão da Dinaí, foi que saiu o transporte. Já foi na gestão da Dinaí, devido à pandemia, os empresários tiveram mais dificuldade e saiu. E aí o Rafael
fez essa promessa de voltar os ônibus. É muito importante para a cidade. Agora tem um detalhe, Douglas. Você sabe quanto é que é esse contrato do transporte, que foi feito também sem licitação? 22 milhões por 6 meses. Ah, Luciano, tu está achando ruim? Não, pelo contrário, eu acho que tem que ter os ônibus. Agora, Douglas, dizem que são 40 ônibus. Pensa aqui comigo um pouquinho. 22 milhões por 6 meses, daria para comprar 22 ônibus com ar-condicionado. Porque, na verdade, os ônibus são 2013, 2014, sem ar-condicionado. Os ônibus ficam quebrando. Muita gente aqui, inclusive, voltou a tirar chacota de timão quando tem ônibus quebrado ou não. Você deve ter visto aqui vários ônibus quebrados aqui. Eu acho que é importante. Agora, Douglas, não pode se tentar achar que a população é besta. Vou botar os ônibus, vamos botar 22 milhões, a população fica calada. Mas qual é o custo real? Daria para comprar um ônibus novo, com ar-condicionado. Mas mesmo assim, eu diria, é um ponto positivo. O que é negativo é o contrato e o valor do contrato, da forma que foi feito. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto, vamos supor, que o prefeito tem feito de positivo? Eu acho que talvez o segundo ponto que ele está fazendo é a candidatura da mulher dele. Porque eu não vejo outra coisa. Você vai, as ruas estão com problema. Você vai, a limpeza pública está com problema. Ele prometeu que iria colocar médico de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Diga-se de passagem, Douglas, tem um contrato feito na saúde no valor de 107 milhões. A gente está vendo o problema aqui do Piauí que está dando agora. Por lá em Timon é a mesma coisa. É uma empresa que é de Goiânia, que está lá em Timon, 107 milhões. Ele fez o contrato sem licitação. Então, assim, eu acho que o prefeito Rafael está perdendo um pouco do foco da administração da cidade. Existe muito uma roupagem, né, de que está sendo feito. Eu torço que ele acerte ainda, mas eu estou vendo assim, Douglas, sinceramente, que o que já foi gasto de forma totalmente irresponsável no município e comprometeu muita coisa, ele vai ter muita dificuldade de fazer as promessas que ele fez para a cidade. Prefeito, queria agradecer a sua presença e as informações e deixar aqui mais uma vez, como manda o bom jornalismo, o prefeito de Timon, Rafael Brito, está convidado para vir, para a gente conversar aqui no Jornal Dia News, ou se quiser mandar alguma resposta, se quiser mandar alguma nota. Douglas, sem querer lhe cortar, ele não vem. Muito difícil ele vir. O Rafael está se escondendo, eu conheço. Ele está se escondendo. Se você perguntar bem para ele, prefeito, como foi esse contrato dos 13 milhões de livros? Ele não vai saber o que vai falar. Aquele negócio do Rafael, nas eleições passadas, ele ficava atacando porque era de Naí. Ele ficava atacando porque era o Henrique Júnior, que não conhece ele, e que ele não mostrava quem realmente ele era. Ele não vai vir. Como é que ele vai explicar esses contratos? Ele não vem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha que eu estou olhando no seu olho. O Rafael é um prefeito medroso. Dificilmente ele vem. Medroso por quê? Porque ele sabe o que fez e está se escondendo, Douglas. Como é que está todo mundo falando? Se eu fosse o prefeito da cidade... você não quer ser... Não. Se eu fosse... Nós surgisse assunto como esse, eu iria para a televisão e disse, isso aqui é assim, assim, assim. Mas ele vai dizer o quê? Douglas, foram 13 milhões de livros comprados sem licitação. Sabe que foi com a pessoa que fez uma denúncia aqui em Teresina, que me procurou e me disse? Mostrou a tabela. Segundo essa pessoa que me mostrou a tabela, se as pessoas estiverem assistindo, ele sabe quem foi que me falou, que fez inclusive uma denúncia aqui no Piauí, na gestão do doutor Pessoa, disse para mim que desse contrato de 13 milhões, segundo essa pessoa, o Rafael levou, o Rafael não, colocando quem quer que seja que tenha levado, segundo ele, colocou que foi de 8 a 9 milhões desviado dessa compra de 13 milhões, porque lá tem livros que custam R$11, que estava sendo comprado por R$70. Enfim, então são essas coisas que eu estou lhe falando. Eu espero que ele possa vir e prestar esclarecimento. Por que eu estou falando isso? Douglas, é recurso da educação, das crianças de nossa cidade. Se ninguém não fala nada, daqui a pouco vai estar todo mundo batendo palma, a educação caindo, as crianças sem merenda escolar de qualidade, sem fardamento de qualidade. Quero só te falar aqui uma coisa para a população. Independente de qualquer coisa, eu conheço esse povo todinho que está ali dentro. Sei do que eles são capazes. Me sinto na obrigação de poder chegar e vir aqui ou outro qualquer meio de comunicação. Quero aqui até agradecer a oportunidade da TV O Dia de Dar, porque você sabe que é muito difícil hoje, por causa dessa questão, são muitas entrevistas, são muitas coisas, a gente às vezes não ocupa uma função pública, né? Mas a gente se coloca à disposição para poder colocar alguns esclarecimentos. Quero deixar claro, eu não vim só para atacar a questão do prefeito Rafael. Foi só para atacar, não foi isso. Eu vim para poder cobrar e colocar para as pessoas de bem de nossa cidade que não fiquem calados, que possam cobrar os professores, os sindicatos, os professores não se abaixem, não se rebaixem a isso, os sindicatos agentes de saúde, aquelas pessoas que têm consciência na cidade têm que começar a falar, Douglas. Nem que eu fique sozinho, mas eu vou continuar fazendo esse papel. Obrigado mais uma vez, prefeito, Muito pela presença obrigado. E reforçando aqui o convite
O espaço está aberto para quando, se o prefeito quiser vir, as portas estão abertas e só marcar o dia que a gente conversa ou mandar alguma nota, algum esclarecimento.